Juízes capítulo 14, verso 1, diz o texto: Desceu Sansão, que significa como o sol, a Tiná, e viu em Tiná uma mulher das filhas dos filisteus, e subiu e declarou a seu pai e sua mãe: Vi uma mulher em Tiná das filhas dos filisteus que me agradou, portanto tomai-a para mim por mulher. E seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulheres entre as filhas de seus irmãos, nem entre todo o seu povo, para que saias para tomar uma mulher dentre os filisteus incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: Tomai-me esta, porquanto ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto era desígnio do Senhor Jeová, porquanto buscavam uma ocasião contra os filisteus. Naquela época, os filisteus governavam sobre Israel. Só até aqui. Eu estava pensando sobre o que deveria falar, uma palavra para os irmãos e a igreja, orando a Deus, e me veio essa belíssima história de Sansão, envolvendo-lhe o começo de toda uma trajetória que ele teve, uma experiência com Deus que envolveu sua vida, principalmente sua família esta, seu pai, sua mãe. São um assunto que a gente quase não escuta ouvir falar. Haja visto que muitos pregadores falam muito sobre a vida de Sansão, mas o que tirar de ensinamento neste capítulo 14, nesta leitura que nós fizemos sobre o início de toda essa trajetória da vida de Sansão? Eu fiquei pensando e falando com Deus, e Deus falou ao meu coração sobre muitas coisas em relação à aliança com Ele, à fidelidade com Deus. Falar sobre obediência a Deus. E uma das coisas principais que eu vejo é que este homem, quando se inicia essa história, todos nós outros sabemos que ele estava debaixo de um poderoso voto, o voto chamado do Nazireu,
que todos os irmãos conhecem bem essa história. Sabemos que Sansão veio a existir de uma vida, de uma família que tinha uns pais que era muito temente a Deus, e que para isto acontecer, fazer com que Sansão viesse a existir, os seus pais sofreram muito, porque sua mãe estéril não podia dar luz. Mas eu me vejo vendo essa história de um casal ser temente a Deus, querendo desfrutar de uma promessa cumprida a eles, e ao mesmo tempo olhando para Deus, sabendo que Deus sempre foi Deus provedor de todas as coisas. Guarde bem isso. Maior sonho de Deus, maior desejo de Deus sempre será, pastor, de prover as nossas vidas, de prover o seu povo, de prover sua igreja, a um ponto que este suprimento, esta provisão, seja uma provisão sacudida, transbordante e recalcada em tudo em nossa vida. A Bíblia é claro em dizer, em Salmo 23, dizendo que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Eu gosto muito de mergulhar no que a Bíblia nos diz, porque quando a gente pega esse texto original do hebraico, o texto diz: Adonai roi loriessá, o Senhor é meu pastor, não me faltará o Senhor, porque essa expressão lor no hebraico é não. No português claro da sua Bíblia é nada nos faltará, mas o texto fiel original é não nos faltará o Senhor, porque em alguns pontos da nossa trajetória, algumas coisas às vezes vai nos faltar, mas o que a Bíblia está nos dizendo ao pé da letra é: ainda que algumas coisas nos falte, todavia o Senhor não pode nos faltar. Bendito seja Deus. E não faltando o Senhor, fique tranquilo, fique tranquila, sempre você vai ter uma vida abastada e suprida. Se por um momento te faltar e nos faltar alguma coisa, é porque Deus está permitindo, para que nós sejamos mais crentes fiéis e obedientes dEle. E quando Ele enxergar a obediência em nosso coração, fique tranquilo que até aquilo que você, aleluia, não pediu, Deus vai te entregar, porque o prazer dEle e o sonho dEle é te suprir. Esse casal, esses pais de Sansão, sacrificaram, eles lutaram, e Deus ouviu a oração deste homem chamado Manoá. E a Bíblia diz que Deus iria abrir a madre de sua esposa e ele ia conceder um filho, homem, varão. E a Bíblia diz que quando recebe a notícia, seria um homem, e ele seria um homem de Deus, um homem consagrado, nazireu, que sobre a sua cabeça não iria passar navalha. E o anjo, através de Deus, disse que não somente navalha passaria sobre a sua cabeça, como também não beberia nenhum tipo de bebida fermentada, e que não tocaria em nenhuma tipo de coisa imunda,
mas que este homem que ia nascer seria um homem de Deus, separado e consagrado exclusivamente para Deus e para o serviço do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado através do fruto que ia nascer na vida de Manoá, da sua família e da entranha da sua esposa. Deus, o Deus de Israel, seria glorificado através da sua família. Eu já posso profetizar por esta palavra que a sua vida foi separada, foi consagrada, foi exclusivamente separada por Deus, porque diante de Deus a sua vida e a sua família tem um chamado e tem uma separação da parte de Deus, e nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga alguma chegará sobre a tua tenda, porque Deus tem dado ordem aos seus anjos para te guardar em todo o tempo. Princípios pelo qual nós poderemos ser bem-sucedido. Uma das coisas que eu gosto de ouvir e de estudar e mergulhar é que judeu nenhum, pastor, nos primeiros 5 livros da Bíblia, da Torá, que significa os primeiros livros do Velho Testamento, não existe uma expressão em que judeu ele apresente algo, irmão Ronaldo, em uma fala em dizer: eu tenho algo que me foi dado e foi realizado. Vou exemplificar para os irmãos entender. Na Torá você não vai ver um judeu chegar e dizer: eu tenho um carro, ou eu tenho uma família, eu tenho um emprego, eu tenho um chamado, ou eu tenho uma família. Essa expressão eu ter não existe para eles. Quando ele vai se pronunciar para Deus, ele vai dizer: já existe uma família para mim, ainda que ele ainda não conquistou e não galgou tal petição, tal sonho, tal desejo para ele, mas ele nunca vai se expressar para alguém, para Deus: eu tenho isto, eu tenho aquilo. Não, ele vai dizer: eu já posso ver pelos olhos de Deus, pelos olhos da fé, que já existe algo que o meu coração deseja, algo que a minha vida almeja, porque ele tem tanta fé em Deus, justamente por aquilo que Deus, o próprio Deus, disse: que antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? O Deus que antes mesmo de todas as coisas existir, ele já era. É por isso que ele fala com convicção: aquilo que eu sonho, aquilo que eu almejo, aquilo que eu busco, eu, pelos olhos da fé, já posso contemplar, porque no mundo espiritual já existe, já foi entregue em minhas mãos. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Não sei se você está entendendo essa linguagem. Porque Deus, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Você pegou isso aí? Ah, você não pegou isso aí, irmão. Toda sorte de bênção, ou seja, não na terra, mas diga assim: no céu. Quando você entender esse princípio, que você já é abençoado, antes mesmo de você dizer eu tenho isto, eu tenho aquilo, não, no mundo espiritual, Deus já fez existir, antes mesmo de ocasionar uma matéria e vir na palma da tua mão. Você pegou isso aí? Se você pegou, dá uma glória a Deus para ver se você está ligado mesmo.
Quando eu digo e falo sobre o princípio, Sansão, ele teve muitas chances para acertar depois que ele veio a existir. E eu falo algo bem interessante, que se ele tivesse simplesmente seguido e segurado um somente mandamento, os seus resultados para com Deus, talvez não, mas com certeza teria sido maiores. Diga por quê? Porque quando nós fazemos alianças com Deus, fique certo, você vai ver um Deus que é fiel em tudo para a sua vida, cumprir aquilo que você pede, aquilo que você ora, aquilo que você busca, e também cumprir aquilo que você não pediu, não sonhou, não desejou. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vai olhar naquilo que você está pedindo, Ele vai olhar aquilo que você o afirmou diante do altar. E como muitas das vezes nós estamos tão distantes, né, pastor? Tão distante de mantermos alianças com Deus intactas, sem quebrar. Diga assim: honrar a Deus. Diga assim: honrar a Deus é a capacidade que eu tenho de obedecê-lo. Diga de novo, diga: honrar a Deus é a capacidade que eu tenho de obedecer. Porque quando nós honramos a Deus, isso significa que somos obedientes. Mas quantas alianças, quantos votos nós não quebramos, irmão, no nosso dia a dia? É muita quebra de alianças. Nós fazemos tantas petições, nós fazemos tantos votos diante de Deus. Homens com homens quebram alianças muito fácil. E às vezes a gente quer se retratar com Deus como se fosse um ser comum. Deixa eu te dizer uma coisa: quando eu e você fazermos um voto com Deus, uma aliança com Deus, não tarde em cumprir, e muito menos faça por onde que esta aliança não seja quebrada. Diga por quê? Porque Cristo, através do Calvário, Ele formatou uma aliança que jamais pode ser quebrada. Quando a gente começa a meditar nisso, por que Sansão, a gente vê muito falar sobre isto? Por que o Espírito do Senhor não se apossou no percurso da sua jornada? Tudo começa pela quebra de uma aliança que às vezes a gente não dá muita importância. Qual seria esta aliança, pastor? A aliança principal, diga assim: honrar o seu pai e a sua mãe. Vou te dar um princípio dentro da Torá, isso que reflete não somente no Velho Testamento, mas principalmente se cumpre no Novo Testamento. Como os judeus conhecem, Brit Hadashah, nova aliança. E eu quero que você compartilhe esse texto, Efésios capítulo 6. Você pode abrir aí? Vamos lá. Só para os irmãos entender. Talvez eu vou ficar só nisso aqui. Mas eu quero fazer você pensar
no que eu estou tentando te dizer, para que você possa meditar o resto deste ano. Efésios capítulo 6, verso de número 2, olha o texto: honrai o vosso pai e a vossa mãe, porque este é o primeiro mandamento que vem com promessa. De novo: honrai o vosso pai e vossa mãe, porque este é o primeiro mandamento que vem com promessa. Observe essa primeira expressão desta palavra, colocada como letra H maiúsculo. Guarde bem isso. Por que eu faço questão para você fazer essa observação? Porque há uma expressão hebraica para esta palavra honrar, pastor, que significa radar, olhando para as suas origens. Vou dizer de novo até você pegar. Radar, olhando para as suas origens. Vou te dar um princípio dentro da Torá, de cumprimento, de fortalecimento, de formatação de aliança. Quando a gente pega esse texto radar, essa expressão honra, que no hebraico é radar, olhando para as suas origens, nenhum filho, nenhuma filha, pastor, nessa cultura judaica, às vezes a gente começa a falar e às vezes o povo pensa que a gente quer judaizar, né, pastor? Quer judaizar os nossos dias. Aí só se a gente dizer que Jesus também não era judeu. Mas ele disse assim: eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Quem disse isso? Yeshua HaMashiach, próprio Cristo. Ele veio cumprir. Agora observe isso aqui: nenhum filho, nenhuma filha, pastor. Isso é muito interessante e muito profundo, que as pessoas às vezes não se atentam para isso. Em um casamento judaico, você pode pesquisar, nenhum filho, nenhuma filha vai para o altar envolvido em um matrimônio, nenhuma cerimônia de um casamento, despreparado. Vou te dar um exemplo. Quando eles chegam no altar, eles não casam olhando um para o outro, como a gente vê na nossa cultura no Brasil. Não é assim? Quando o pastor vai fazer um casamento, não é, pastor? Os noivos ficam olhando um para o outro e olhando para o ministro. Até se beijam, né? Se beijam. O noivo chora, como eu chorei quando eu vi a minha bela noiva entrar. Pequenininha, rapaz, mas linda, abençoada até o tutano, menino. Saí de São Paulo, cruzei a Macedônia e fui parar no Nordeste só buscar ela. E eu conheci ela através de um Big Big, irmão. Quem conhece Big Big? Big Big é um chiclete tipo Babalu. Nós estávamos no congresso de jovens, e aí eu fiz questão de passar numa quitanda, como diz o Nordeste, e tinha um grupo de jovens abençoados, e eu mais uns irmãos abençoados, elas querendo encontrar um noivo, e eu querendo encontrar uma noiva, né? Outro dia eu dou detalhe desse testemunho. Eu sei que eu cheguei, ofereci o Big Big para uma, e ela aceitou, e eu estava com o CD da Suelen Lima no bolso. Conheci ela, dei o Big Big, ela disse que gostava da Suelen. Resumindo, eu disse: leva o CD, para você ouvir o CD da Suelen Lima, já de pretexto, né, para depois, não precisa você me deixar não, eu vou buscar. Eu queria saber onde que ela morava, mas deixa para lá, depois eu dou esse testemunho aí. Voltando aqui, eles não casam olhando uns para o outro, eles viram as costas para o altar e eles casam olhando para os seus pais.
Aí vai se cumprir honrar Hadar, olhando para as suas origens. Observe, na hora da ministração, se o semblante do seu pai, o filho, o homem, for de desaprovação, o seu semblante caiu do seu pai, ou mesmo o semblante da sua mãe, que talvez esteja na direita, olhando para a sua filha, for de desaprovação, o seu filho ou a sua filha, diante do altar, vai entender que o seu pai ou a sua mãe não estão de acordo com aquele casamento, e automaticamente aquele casamento vai ser cancelado e anulado pelo seu filho ou pela sua filha. Então o filho vai honrar o seu pai e a sua mãe de um nível mais alto que um filho pode honrar o pai e a mãe. Hadar, olhando para as suas origens. Você pegou isso aí? Estou sentindo muita presença de Deus aqui. Conhece alguém que você conhece na vida, no dia a dia, no secular, que não deu certo e que continua não dando certo? Eu conheço vários. Isso significa que tem muita quebra de princípios aí, o porquê a vida não dá certo. Porque a gente pensa que dá certo na vida, pastor, tem que cumprir alguns princípios básicos. Mas se a gente for meditar ao pé da letra, no profundo, o que Deus exige de nós para sermos abençoados, não requer somente uma ou duas coisas, requer muita coisa da nossa parte para que as coisas dêem certo na nossa vida. Porque o maior conselho que pode condicionar a nossa vida em dar certo na vida é um conselho do nosso pai, é um conselho da nossa mãe. E o que Sansão fez? Talvez o intuito, como diz a Bíblia, pastor, até a Bíblia deixa claro, poderia ter sido em um propósito de desfazer o que os filisteus estavam fazendo, dominando o seu povo. Mas só que a visão do pai e da mãe de Sansão foi totalmente diferente. Olha o texto, ele disse assim: por que você não vem na sua própria família, no meio do seu povo, e toma uma mulher para si, do seu povo, da sua origem? Você leu o texto, irmão? E a Bíblia diz que Sansão se atentou mais para o seu olhar, ou seja, para o seu coração, ou seja, para as suas próprias vontades. Não, eu sou maior de idade, eu vou fazer do meu jeito, assim como os meus olhos se agradou, eu vou tomar essa mulher para mim. Qual que é o primeiro mandamento, irmãos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, amar o seu próximo como a ti. Qual que é o terceiro no meio desses 10? Porque basicamente é assim. Esse terceiro ele entra basicamente como este: honrar pai e mãe. No meio da Torá são 613. Só para você entender, eu já vou encerrar, só tem 5 minutos. Só para você entender, Levítico capítulo 10, do capítulo 1, como eu disse, 613 leis ou princípios ou mandamentos, 248 prescritivas, se você não vai fazer, 365 proibitivas, você não pode fazer. Tirando desses 613, restam 10. Dos 10, Jesus chega na nova aliança e reduz unicamente para quantos? Para um: amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, o seu próximo como a ti mesmo. Depois,
honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Olhando para esta visão, para os irmãos entender, judeu ortodoxo, ele guarda essas leis. Entra aquela questão do sábado. Tem até um grupo aqui no Brasil, né? Pode nem estar falando, né? Tantas coisas. Mas irmãos, pense comigo. Numa nova aliança, nesse tempo que a gente vive, já é complicado às vezes guardar como que pessoas vai guardar uma quantidade dessa? Tem que ter muita obediência ou não tem? Só que o tratamento aqui para nós hoje é exatamente esse que eu li. Vamos lá ver o final do pano de fundo? Efésios capítulo 2, olha o 3. Para que sejais felizes e a vida seja prolongada sobre a terra. Hoje tem neném, eu vou dizer nem adolescente, é pré-adolescente. Não completa nem 18, já vai embora. Já morre. Por que será? A gente não precisa ir muito longe, né, irmãos? É só abrir um jornal, a gente vai ver muita catástrofe. Mas uma reflexão bem profunda e interessante para você meditar em casa depois. É que se eu quero ser bem sucedido na vida, ter dias prolongados na terra, ainda que esteja situações adversas em nosso meio, de talvez pais e mães que já se foram, e outras situações que pais estão ainda conosco, como no caso meu, que meus pais estão vivos, e que eu, diante de Deus, luto para manter esse princípio de sempre estar lhe honrando. E às vezes sou muito indagado, 7 filhos na família, por que que esse carequinha, ele é assim, assim e assado? Aí às vezes as pessoas perguntam, né? Aquela pergunta do dia a dia. Às vezes só vê o que a pessoa tem, o que a pessoa é, o que a pessoa conquistou, mas às vezes não sabe o que está por trás desta pessoa, sua história, suas experiências, as suas honrarias, a começar com Deus e com os da sua casa. Porque muitas pessoas, sem ter conhecimento, e o Rui frisou muito bem, porque muitas pessoas pensam que riqueza é dinheiro, mas riqueza não é dinheiro. Diga, o que é riqueza? Riqueza é conhecimento. Se você tiver conhecimento e sabedoria, você é uma pessoa riquíssima em Deus. E às vezes as pessoas se perdem na vida, porque além de desonrar o principal que o gerou, que o criou, que cuidou, que o tratou e que cuida, se ainda esta pessoa existir, ainda que por mais o filho esteja errado, mas sempre você vai ver um pai e uma mãe defender e abraçar, por mais que esse filho ou essa filha esteja em desobediência, esse pai e essa mãe sempre vai defender, vai abraçar e vai continuar amando. E às vezes as pessoas se perdem nesse percurso,
E além de desprezar aquele que gerou, despreza os próprios da sua casa. E a Bíblia diz que aquele que simplesmente nega e despreza qualquer parentesco da sua casa, este mesmo está negando a sua fé. Diga por quê? Porque tudo isto está imbuído, está introduzido na palavra de Deus. E eu quero encerrar dizendo: Sansão não deixou de desfrutar a sua força, o seu sucesso, suas vitórias, simplesmente porque matou aquele leão. Simplesmente que depois de matar o leão, tocou na sua carne que estava imunda. Mas simplesmente porque o seu começo, que ele tinha tudo para começar em um começo de ter sucesso, de ter vitórias, de ter honrarias da parte de Deus, ao invés de começar certo, ele começou errado. Porque se ele tivesse começado certo e tivesse atentado para o princípio da honraria que viria da parte de seu pai e sua mãe, talvez o seu final teria sido totalmente diferente. Diga assim: o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Por que o fim das coisas? Porque se no final da sua história você se saiu bem, é porque você começou bem. Tem muita gente que tem 100 anos de ministério, 100 anos de vida com Deus, começou talvez muito bem, mas se contrapõe em situações, quando chegou no final, fez tudo errado, perdeu tudo que Deus tinha dado em suas mãos. Mas se aquele, em meio às suas falhas, em meio às suas fraquezas, os seus pecados habituais, que nós temos, mesmo começando bem, no meio da sua caminhada, conseguir lutar, conseguir perseverar, conseguir continuar crendo nas promessas de Deus, lutando, como diz Apocalipse, ainda com pouca força, mas sem negar o nome de Deus, com certeza você vai ter um sucesso, um êxito no seu final. E quando você chegar no seu final, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, vai estar te aguardando para te dar galardão, para colocar a coroa sobre a tua cabeça e o nome dele ser glorificado. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Fica de